Então, bora lá? Hoje a gente está aqui com o objetivo de falar então da respiração diafragmática, os seus benefícios, né? Os benefícios da respiração diafragmática, tanto para nossa saúde física, a melhora aí da nossa capacidade respiratória, quanto os benefícios psicológicos, né? Mental, emocional, energéticos, mas principalmente como um passo primordial para a meditação e para os processos meditativos. É importante, essa respiração vai nos auxiliar a fazer toda a diferença para a meditação e para os processos meditativos, ok? Me sinalizem, não me abandonem, por favor, tá bom? Então, o que é respirar? Respiração pulmonar é a troca gasosa. Então, entra oxigênio, sai dióxido de carbono, né? O gás carbônico. Essa troca gasosa é necessária para os nossos processos vitais. Através da troca gasosa vai chegar oxigênio até as nossas células, que precisam aí, através do sangue, levar esse oxigênio para acontecer vários processos vitais. Então, essa respiração, esse movimento de troca, ele é automático. Ele acontece automaticamente, né? Nós não precisamos parar, olha, agora eu vou respirar. Não, acontece automaticamente através do nosso sistema nervoso autônomo, que faz isso. Mas nós podemos alterar esta respiração. Como nós alteramos esses processos respiratórios? A gente pode aumentar esse processo, né? Ter maior ou menor oxigenação, de acordo aí com condições físicas, tanto físicas quanto psicológicas, quanto emocional. Vocês estão me ouvindo? Dá ok, por favor, porque eu não tô vendo vocês de novo aqui, ó, nos comentários. Acho que dá uma travada, depois volta, mas beleza. Então, essa respiração natural deveria ser contínua, de uma forma lenta e profunda, para que haja a entrada da quantidade necessária de oxigênio para ser levado, para ser distribuído aí para as nossas células. Só que isso, como eu falei antes, acaba não acontecendo por alguns processos, tanto físicos, por exemplo, quanto a falta de exercícios. Então, o sedentarismo, a obesidade faz com que a gente diminua essa capacidade respiratória, mas também os processos psicológicos, emocionais. Por exemplo, se nós estamos nervosos, agitados, essa frequência respiratória ela diminui, a respiração ela vai se tornar mais curta, né? E com a entrada de ar menor, mais superficial. Então, se nós estamos ansiosos, nervosos, a gente passa a respirar de uma forma ruim. Ao longo da vida, a gente também vai perdendo essa respiração mais profunda e natural. Nós nascemos respirando corretamente, lá com o nosso diafragma, mas ao longo da vida a gente vai desaprendendo da respiração, a respiração mais correta, que é a respiração diafragmática. E essa respiração se torna uma respiração mais alta, que se chama respiração apical. Então, quando a gente pede para uma pessoa respira profundamente, o que geralmente essa pessoa faz não é isso? Então, se eu pedir aí pra vocês, vou abaixar um pouquinho. Respira aí profundamente. Veja aí que parte do seu corpo vai mexer quando eu falo. Ó, a gente até eleva os ombros, não é isso? Respira profundamente. Só que essa respiração, ela é curta e traz pouco oxigênio. Então,
essa oxigenação curta não leva tanta oxigenação aí para periferia do meu corpo, acabo tendo menos saúde física e emocional. Então, pra gente melhorar a nossa condição respiratória, a gente precisa reaprender a respirar. E essa respiração mais correta, a respiração diafragmática. Então, muitas pessoas... Por que eu tô fazendo esse vídeo? Porque muitas pessoas, por conta principalmente do processo, do momento que a gente tem passado, tem me ligado, me mandado mensagem dizendo: poxa, Aline, eu estou tendo crises de falta de ar. Então é comum as pessoas falarem: estou com falta de ar, né? Estou me sentindo cansado pela falta de ar. Será que eu não estou doente, né? Com aquele trem lá, bichinho. Será que eu não preciso ir para o hospital? Então, quando nós estamos com esses estados emocionais alterados, sim, a gente altera o nosso ritmo respiratório, a entrada, a quantidade de ar e oxigênio que entra no nosso corpo. E aí a gente vai sentir falta de ar, cansaço, menos disposição, já que essa disposição está ligada diretamente com esse oxigênio, que é a energia para as células fazerem os seus processos, tá bom? Mas você tá falando aí, se eu consigo, então, alterar a minha respiração e eu altero os meus processos emocionais através dos meus pensamentos e a minha respiração fica alterada, como que eu faço para me reequilibrar? Então, tudo começa através dos nossos pensamentos. Tudo é gerado aqui, dos nossos pensamentos. Então, se eu pensar no medo, por exemplo, se eu penso que, puxa, amanhã eu não vou ter mais o que comer ou não vou ter dinheiro, eu penso numa situação de medo. Eu crio no meu pensamento essa situação de medo. O que acontece? Eu gero em mim uma sensação, uma emoção de medo. Vou começar a vivenciar esse medo. E o meu corpo físico vai responder a esses estímulos, que ele não sabe se é tão real assim, se é uma cobra que está lá, que vai me picar, por exemplo, e ele precisa estar alerta e respondendo a esse medo real, ou se ele está respondendo ao medo ilusório, criado pelos meus pensamentos e pelas minhas emoções. Então o corpo reage a esses processos de medo, aumentando a minha frequência cardíaca, enviando aí adrenalina, me estimulando para que eu possa me defender. Então, imagine que você está vivendo num processo contínuo de medo, de pensamentos de medo um atrás do outro. Isso vai acarretando no seu corpo sensações de estresse, jogando aí na sua corrente sanguínea corticoides. E ao longo do tempo vai diminuindo a sua frequência respiratória. Você vai desaprendendo a respirar, vai ficando mais ansioso, tá bom? Então, como alterar todo esse processo? Nós falamos da importância da respiração diafragmática, principalmente para os processos meditativos, para a meditação. A meditação vai me auxiliar no reequilíbrio dessas emoções. Mas por quê? Então, o que é meditação? Então, há muitos equívocos com relação ao que é a meditação. Quem aí acredita que meditação é não pensar em nada? Responde aí.
Quer ficar sentadinho numa cadeira, lá naquela posição super difícil, né? De cruzar as perninhas, se chama posição de lótus. E ficar sem pensar em nada. Muitas pessoas acreditam que isso é a meditação. E aí por isso vão achar que meditação é algo muito difícil de fazer. Sim, se você acreditar que meditação é ausência de pensamentos, isso é impossível. Vocês estão me ouvindo? Por favor, me respondam. Então, meditação não é não pensar em nada, muito pelo contrário. Então, meditação é um processo, é um caminho para nós aprendermos a de fato a nos conectarmos ao nosso eu, de verdade, a nossa essência, a nossa consciência. Isso é um processo fácil, então hoje eu aprendo, medito aqui e dali 5 minutos eu me conecto com a minha consciência? Claro que não. Então, meditação é um processo contínuo, é um exercício que nós fazemos meditando, exercitando, e o destino final, o objetivo final é esse, alcançar aí essa conexão com o nosso eu, com a nossa consciência, tá bom? Mas meditar, então, é fazer esses passos, é o caminho. E para se meditar, existem muitas técnicas. Você já deve ter ouvido em mindfulness, já deve ter ouvido em meditação transcendental, zen, budista. Há muitas técnicas. E todos os processos, um mais voltado para o meu interior, outro mais voltado para um ponto guiado, de foco guiado, mas o objetivo é o mesmo. A questão é os ganhos que eu tenho nesse caminhar. E para começar esse caminhar, eu preciso observar-me. Então, meditar basicamente é eu aprender a observar os meus pensamentos. Mas eu preciso aprender a me desidentificar desses pensamentos. Por exemplo, lá o exemplo do medo que eu falei. Se eu penso numa situação de medo, eu vou sentir medo, eu vou criar o medo para a minha vida, eu vou experimentar o medo. Então, eu estou tendo um estímulo e eu estou reagindo de uma forma ruim a esse estímulo, uma forma com sofrimento, com o meu pensamento. Então, quando nós apenas aprendemos a observar esses pensamentos, apenas observar, mas não ser o pensamento, eu estou meditando. Imagine, por exemplo, que os seus pensamentos são como carros em alta velocidade. Eles estão passando para lá e para cá. Esses são os seus pensamentos. Imagine que você se agarra num desses carros e vai para lá e vai para cá sem controle nenhum. Então, esses pensamentos dominam você. Você se sente como os próprios carros em alta velocidade. Quando nós meditamos, quando nós aprendemos a observar, eu paro de ir com os carros e aprendo apenas observar o carro indo para lá e indo para cá. Eu não preciso ir com o carro, então eu não preciso estar com o pensamento. Nós não somos os nossos pensamentos, nós não somos a nossa mente, nós somos consciência, tá bom? Mas isso é um exercício que vai sendo aprimorado dia a dia. A meditação, o processo meditativo, é exatamente eu aprender a realizar esta observação, tá bom? Mas Aline, então como eu
começo a ter a observação até chegar lá no foco. Então, observação, atenção, concentração, até chegar no foco. Eu tenho múltiplas técnicas, mas dentro de todas essas técnicas, eu utilizo primordialmente a respiração. Por que então? Porque a respiração vai alterar o meu corpo físico, vai me ajudar a relaxar, a estar mais conectada com o meu corpo físico e também vai alterar os meus processos mental e emocional. Então, eu respiro para me preparar para meditar ou para qualquer processo meditativo. Mas se uma pessoa está nervosa, ansiosa, agitada e eu pedir para ela respirar, o que vai acontecer? Respondam aí alguma coisa que vocês acham. Vocês acham que ela vai conseguir respirar? Ela está nervosa, agitada, ansiosa. Você acha que ela vai conseguir trazer bastante ar? Vai ter uma respiração profunda? Falem aí o que vocês acham. Ah, gente, eu não tô vendo os comentários de vocês. Poxa vida. Eu não sei se não tá carregando. Eu não sei se chega devagar. Mas vocês estão me ouvindo, pelo menos? Tá tudo ok? Me sinalizem aí, por gentileza, tá bom? Bom, então a pessoa não vai conseguir respirar. Isso, não. A Luciana tá rindo, é, Luciana? Não vai respirar profundamente, vai ficar, vai tentar, vai ter uma respiração curta, certo? Então é para isso, acredito que ela não consegue mesmo. Então, para isso precisamos utilizar a respiração diafragmática. Não, mas vai conseguir relaxar um pouco, eu acho. Ana, ela vai conseguir relaxar um pouco, bem pouco. Mas porque é o que a gente quer que ela relaxe profundamente. Lembra, para eu alcançar o meu estado de observação. Então, eu preciso efetivamente alterar aí o meu estado de relaxamento físico e mental. Ótimo. Então, o que é então, olha, precisamos falar tudo isso para dizer o que é então a respiração diafragmática. A respiração diafragmática é quando eu utilizo o meu diafragma para respirar, para fazer as trocas gasosas. O que é o diafragma? É um músculo localizado. Vocês não estão vendo, né? E eu vou abaixar e vou me afastar. Se ficar ruim de ver, me avisem que eu vou levantar, tá bom? Por enquanto, eu só vou falar o que é e depois eu vou dar os exercícios. Então, o músculo, vocês estão vendo onde está a minha mão? É o músculo que fica entre o meu abdômen e o meu tórax. Esse músculo vai me auxiliar na respiração, porque quando o ar entra, ele vai empurrar. Estão vendo, sim ou não? Ele vai empurrar o meu abdômen e todos os órgãos, obviamente. Não estão vendo? Aí, agora sim, né? Então, o meu abdômen o meu diafragma vai empurrar o meu abdômen, abaixando aqui o abdômen e aumentando o tamanho da minha caixa torácica. Depois eu vou levantar, vocês vão conseguir ver. Por enquanto eu só vou falar, tá?
para que vocês possam compreender, e aí depois eu levanto e vocês vão conseguir ver um pouco melhor, tá bom? Então, isso. Então, o abdômen, ele vai expandir e recuar, e quando ele abaixa, o que ele ajuda, ele vai dar mais espaço para a minha caixa torácica. Então, eu vou aumentar, eu vou expandir esse espaço aqui, e o meu pulmão vai ter mais espaço para se encher de ar. E esse ar vai conseguir chegar nas regiões mais periféricas, mais inferiores do pulmão, que é onde tem mais alvéolos. Os alvéolos são responsáveis pela troca gasosa, pelo aumento da troca gasosa. Então, o diafragma vai fazer esse movimento, melhorando a minha oxigenação. Então, ele expande esse tamanho da caixa torácica, abrindo espaço para os meus pulmões e para o ar chegar lá nesses níveis mais inferiores, oxigenando melhor, disponibilizando mais oxigênio para as células, né? Quando a gente lá vai para o hospital ou está com uma falta de ar, tem um aparelhinho que a gente pode pôr aqui, né? Claro, tem um aparelhinho de dedo que se chama oxímetro, né? Que se faz oximetria. Para que isso daí? Exatamente para poder medir a quantidade de oxigênio que está indo para a circulação mais periférica do meu corpo. Então, aí a importância. Então, essa respiração utilizando o diafragma, ela traz múltiplos benefícios, gente, muitos benefícios mesmo. Para a nossa saúde física, para o meu corpo físico. Claro que aqui o intuito não é ficar falando de fisiologia, tá? Mas é sabido isso por todo mundo. Então, aumenta a minha circulação sanguínea, principalmente a periférica, diminuindo a pressão arterial. Se aumenta a oxigenação, eu aumento a energia que eu disponibilizo para as minhas células. Então, vai aumentar o meu metabolismo, vai oxigenar melhor o meu cérebro, e isso permite um relaxamento cerebral. É excelente para nosso sistema digestório. Olha lá, o diafragma logo acima do estômago, empurrando esse estômago, esse sistema digestório, o nosso intestino. Então, se você tem problemas de prisão de ventre, geralmente aí as mulheres, né, tem muita prisão de ventre, olha lá, faça a respiração diafragmática, você vai sentir a melhora rapidamente, você vai até perceber logo o aumento dos movimentos peristálticos no seu intestino. Claro, gente, a respiração diafragmática também é um treino, não é que eu vou respirar uma vez e vou num dia aumentar minha capacidade pulmonar, claro que não, é como um atleta, ele faz lá todos os exercícios e vai aumentando essa capacidade respiratória ao longo do tempo. Nós também precisamos treinar isso, essa respiração, para que essa capacidade vá aumentando, tá? Deixa eu só ver aqui, peraí, o que vocês estão falando? Nada, tá? 2 pessoas que entraram. Oi, Lilian. Então, há muitos benefícios para o nosso corpo físico. E os benefícios para o nosso psicológico, emocional, mental. Então, se eu terei um maior relaxamento cerebral, eu vou conseguir um maior relaxamento físico e mental. Eu vou começar a baixar a minha frequência cerebral, as ondas cerebrais vão começar a baixar.
E com isso eu diminuo aí essa frequência, atingindo aquele estado que a gente chama de estado alfa, mas isso nós explicaremos melhor no nosso curso de meditação, as práticas meditativas. Hoje nós estamos falando aqui da respiração diafragmática para início da meditação e como também diminuição de estresse, ansiedade, síndrome do pânico. Por quê? Porque isso vai promover em mim essa alteração da minha respiração. Então, esses benefícios da respiração vão alterar significativamente os meus estados emocionais. Então, eu vou ficar mais calma, vou conseguir oxigenar melhor. Eu vou fazer esta troca e vou alterando o meu estado também mental. As ondas, a frequência cerebral vai diminuindo. Aquelas pessoas que sentem estresse e cansaço, isso também vai diminuir. Claro, estou alterando a capacidade pulmonar. Está bem? Bom, então, bora lá. Agora, como fazer a respiração diafragmática para eu começar a ficar mais presente nas minhas observações, em mim, me conectar comigo mesmo. Então vamos lá. Vocês estão comigo? Só dá um joinha aí se vocês estão, por favor, só isso. Vamos lá, que eu vou levantar e quero saber se vocês estão vendo ou não. Para saber se dá para... se estão vendo aí. Nós vamos... Isso. Então, diafragma. Como nós vamos fazer? Estão vendo? Sim, não? Oi, oi. Respiração diafragmática. Então, você vai perceber o movimento do seu abdômen, que ele vai mexer, expandindo e recuando. Então, quando o ar entrar, o seu abdômen vai expandir. Quando você expirar, soltar o ar, o seu abdômen vai recolher. Eita, a câmera tá falhando, é isso mesmo? Certo? Então, é como desce um pouco a câmera, deixo assim. Dá pra ver aí? Sim. Eu estou de preto, mas a minha mão vai ficar aqui em cima. Como o meu abdômen é bem definido, vocês vão poder perceber facilmente o movimento. Olha aí a vantagem, né? Brincadeira, gente. Então, pensem que a respiração é como se você estivesse enchendo uma bexiga, certo? Então, o ar, ao inspirar, então eu estou enchendo e esse abdômen vai expandir, ó. Calma, eu só estou falando do movimento. Não é para vocês fazerem ainda. Eu só estou explicando o movimento do diafragma, tá bom? Então, não é ainda para que vocês respirem, só para que vocês percebam. Quero que vocês percebam que o ombro não mexe na respiração diafragmática. O nosso ombro não vai mexer, porque só vai mexer um pouco da minha caixa torácica, isso, muito do meu abdômen e nada dos meus ombros, certo? Então, o
o abdômen vai expandir quando o ar entrar e retrair como se o umbigo fosse lá encostar nas costas quando o ar for sair. Então, o movimento do diafragma será esse. Claro que não dá para falar e fazer ao mesmo tempo, certo? Mas eu vou explicar. Então, para que você possa fazer esse movimento corretamente, nós precisamos de alguns passos. Vocês estão prontas? Eu quero que me falem sim ou não. O primeiro passo é que você faça isso com o estômago mais vazio. Não esteja com o estômago cheio. Por quê, hein, gente? Porque o seu diafragma vai empurrar o seu estômago. Se o seu estômago estiver cheio, você vai ter ânsia de vômito, certo? Vai voltar e você nem vai conseguir encher tanto assim, certo? Então, por exemplo, quando a gente come demais, fala, nossa, eu comi tanto que não tô conseguindo nem respirar. É lógico, porque o seu diafragma está comprimido, certo? Então, o primeiro passo é que vocês sentem-se confortavelmente com as costas eretas, certo? As suas costas precisam estar eretas. Se você tiver assim, se a tua coluna não tiver reta, você já está envergando aqui, a tua coluna, teu intercostal já não está reto, então esse movimento já vai ser prejudicado. Então, coluna ereta, certo? Para que possa facilitar aí. Os pés apoiados no chão, então pega um banquinho, pode até ser uma cadeira, mas não que você encoste assim, tá? Então fique ereto, sentado. Primeiramente, vocês vão apoiem as mãos no seu diafragma, aí na barriga, para facilitar a percepção do ar entrando e saindo do seu corpo. Porque normalmente a gente faz o quê? Respira. Então, quando você for inspirar e expirar, o ar precisa entrar na barriga. É só um modo feio de dizer. A sua barriga é que vai encher e esvaziar. Vocês estão acompanhando? Sim ou não, sim ou não, sim ou não? Então vamos lá. Eu vou primeiro mostrar, porque não dá para mostrar e falar, certo? Então eu vou mostrar como o ar vai entrar e sair e depois eu vou falar para que vocês, como que é que então a gente faz, tá bom? Então, apoiado aqui no meu abdômen, eu vou fazer agora a respiração para que vocês possam ver. Viu que eu fiz barulho para esse ar sair, né? Então eu fiz a respiração ideal, ela é uma respiração nasal. Esse daqui é o órgão feito para respirar, não a boca. Então por que você está expirando pela boca, Aline? Porque no primeiro momento nós precisamos facilitar. Você não vai conseguir fazer todos os processos de uma vez. Então você força um pouco para você aprender. Então você inspira pelo nariz e pode soltar sim pela boca, até fazendo um barulhinho
para que você sinta esse ar saindo. Mas o importante é que você não faça isso forçadamente. O que eu digo forçadamente? De uma vez. Por quê? Porque isso não é o natural de se respirar. E segundo, você vai ficar com tontura, porque você vai hiperventilar, jogar muito oxigênio aí no cérebro, vai sentir tontura. E lembre, nós não estamos acostumados com essa respiração, nós não estamos acostumados com essa quantidade de oxigênio. Então, vamos mais uma vez só observar o movimento. Vocês podem fazer aí acompanhando o movimento. Então, sem se preocupar com a respiração, acompanhe o movimento. Então, eu perceberam o movimento? Como é? Tá? Então, antes de começarem agora a respirarem de fato, a primeira coisa que nós precisamos fazer é eliminar todo o ar acumulado, o ar retido, esse ar velho que tem dentro, porque assim como a gente não tem o hábito de respirar corretamente, como a gente não faz essa troca, a gente também fica com o ar preso, velho, nesses pulmões. Então, antes de começar a respirar, você vai sentar corretamente, claro, com uma roupa confortável, né, gente? Se você tiver de calça jeans e o botão tá lá prendendo no teu umbigo, no teu abdômen não vai ir pra frente e pra trás, né? Então, o ar não vai entrar de nenhum jeito. Esteja com uma roupa confortável, sentado, coluna ereta, pés apoiados no chão. Primeiro passo, colocar a sua mão no seu abdômen, em cima aí, para você perceber os magrinhos, principalmente, né? Porque nós temos, assim, uma facilidade, né, de perceber o movimento do abdômen, mas os magrinhos não tem tanto. Então, coloquem a mãozinha para perceber aí o movimento, certo? Mas antes de iniciar, você precisa esvaziar, como se você tomasse um soco no seu estômago. Então, você vai forçar a saída de ar, tipo isso, ó. Mas, claro, eu tô de boca aberta, então você vai fazer... Lógico, eu estou fazendo de uma maneira forçada, não muito natural, porque eu preciso mostrar para vocês, mas ela precisa ser mais leve, mais contínua. Eu não posso inspirar todo o ar de uma vez só, porque senão eu não consigo ter uma capacidade. Então, essa entrada e saída precisa ser contínua e frequente. Então, claro, vocês não estão vendo o meu abdômen, mas vocês estão vendo a respiração, a quantidade. Veja, meus ombros estão mexendo? Não estão mexendo. O que mexe é o meu abdômen, um pouco da caixa torácica. Então, vocês agora vão fazer isso de uma forma consciente, prestando totalmente atenção, botando a mão em cima da tua barriga. Se quiserem fechar os olhos para ficar mais consciente, perceptível, pode fazer. E vocês vão fazer isso 3 vezes seguidas. Faça 3 vezes essa respiração. Infla, leva o ar, solta, o abdômen volta. Então,
eu vou fazer, vocês podem ver eu fazendo, ou então se concentrar na sua respiração. Vamos lá? Podem fazer. Então, primeiro, soltem todo o ar. Alguém não conseguiu fazer ou então sentiu tontura? Quem aí sentiu tontura ao fazer essas 3 respirações? Escreve aí, não, eu fiz, não fiz, tive dificuldade, senti tontura, não senti nada. Claro que 3 vezes é pouco, mas para que você comece a aprender, já está bom agora, esse primeiro passo. Respondam aí, quem teve tontura? Então, se você fez e sentiu tontura, exatamente é aquilo, você está com uma capacidade respiratória muito baixa, tá? Você está oxigenando muito pouco, porque 3 respirações é pouco para já dar tontura. O ideal é que você faça essas. Eu fiz, deu certo, Milena. Gente, vem as mensagens bem devagarzinho, tá? Porque eu não sei, mas enfim, né? Bora lá. Então, mas tranquilo, não senti nada, não senti tonturas. Laísa, legal, bora. Então, o ideal é que façam pelo menos 7 repetições, tá? Então, agora vamos passar para a segunda parte, que é você vai, então, fazer 3, porque nós estamos aqui aprendendo. 3 repetições, eu vou ficar com minha boca fechada, né, porque eu falo muito. Mas vocês vão contar. Não sei porquê também, tá bem louco, não sei porquê, esse Facebook. Ou eu que não sei, tô fazendo meleca, né? Vocês vão contar quanto tempo vocês levam para inspirar. Em quanto tempo vocês inspiram? Pode contar com a mão assim, né? Ou mentalmente, como quiserem, se forem usar a mão na barriga. Vão contar quanto tempo vocês levam para inspirar e quanto tempo vocês levam para expirar. Quanto tempo eu quero dizer quantos segundos você consegue para expirar. Lembrando que se você fizer tudo de uma vez só, você vai conseguir inspirar em 2 e expirar provavelmente em menos tempo ainda. Então ela precisa ser contínua, tá? Contem nessas 3 respirações, primeira, segunda, terceira, quanto tempo vocês levaram para inspirar e quanto tempo vocês levaram para expirar. Bora lá fazer, então? Eu vou fazendo aqui quietinha e vocês façam 3 repetições contando o tempo, tá bom? Então, bora fazer? Então, bora lá. Conseguiram?
Importante que vocês também não respirem em soquinhos. O que é respirar em soquinho? É respirar assim, ó. Não, ela é lenta e contínua. Em soquinho, você está pausando. Inspire e pausa, inspire e pausa. Ela é contínua. Eu tô com tosse, então dificulta um pouco mais. Difícil contar e fazer. Isso aí, Julie. É o que eu quero que. Aonde eu quero chegar. Aonde eu quero chegar. Isso aí. Então, conta mentalmente, mas conta. Presta atenção na respiração e na contagem. Se você se perder na contagem, não tem problema. Mas bora lá, façam isso. Vou ficar quieta de novo para vocês poderem aí me fazendo e responder. Eu não sei porque eu não vejo. Difícil fazer e contar. Alguém mais teve de inspirando em 3, expirando em 5? Pouco, hein, Ana? Pouco. Pouco. Por que pouco? Tá fraco ainda. Isso daí de 3 e 5 foi em todas as vezes? Tanto nas 3 vezes ou teve alguma que você conseguiu um pouco mais? Bom, não tem ideal, tá? Ó, a Luciana, 7, inspiração. Quanto em expiração, Lu? Benedete. Contei e deu 4 inspirar e 6 expirando, a Milena. Bom. 5 expirando. Ixi, menos expirando. Tá bom. Então, não tem ideal, tá? Inspirar 5, expirar 5, a Julie também. Não tem esse negócio de ideal, tá, gente? De inspirar. Tem gente que tem já uma capacidade pulmonar maior. Tem gente que já treina essa respiração diafragmática. A Márcia falou que deu 5 inspirando inspirando em 5, expirando em 7, tá bom? Se vocês estão expirando mais tempo do que inspirando, tá ficando aí. A Ana falou que 2 segundos. Porra, morreu, né? Se estão expirando em tempo maior, isso significa que vocês estão ficando um tempinho segurando em apneia. Nesse momento, não quero que vocês segurem. É contínuo, inspira e solta. Mas ao longo do tempo, vocês vão ajustando isso, tá? Legal, Laísa também 4, expirando 6. Legal. O ideal é que, então, nessas 3 vezes, vocês façam uma média. Por exemplo, inspirei em 6 e expirei em 7. Deu 13, faz uma média em 6. E tentar fazer a inspiração em 6 e a expiração em 6. Mas eu já tô fazendo a expiração em 6. Então, eu tento aumentar a minha inspiração. Se eu não consigo aumentar a minha inspiração, eu diminuo a minha expiração. Preciso equilibrar a entrada e saída, tá? Horrível, horrível. Gente, é assim mesmo, é o treino. Eu já tô feliz se vocês começarem a não mexer o ombro, porque a respiração não é aqui, ó. Isso daqui não mexe, só mexe o meu abdômen e a minha caixa torácica, tá bom? Então, respirar não é isso, tá bom? Então, agora o terceiro passo,
Teve uma expiração em 8. Aí, Lu, tá soltando muito, mas a capacidade de colocar ar tá fraca. Então, vamos balancear isso daí, tá? Agora, nós vamos fazer uma outra parte. Ah, deixa eu responder uma coisa que foi importante que a Julie falou lá no começo, que é o negócio de respirar e contar. Ela falou, putz, mas é difícil respirar e contar. Ah, muito bem. Esse é o ponto que eu queria, né? Olha só, então, como meditar é importante pra gente aprender a observar. Alguém aí, enquanto estava respirando, pensou lá no bichinho, né, no monga, pensou na crise, pensou no que vai jantar, conseguiu fazer, enquanto estava respirando, conseguiu pensar em outra coisa? Eu acredito que não. A Júlia ainda falou, putz, mas respirar e pensar e contar é muito difícil. É, exatamente. Esse é o treino da observação. Imagine que em cada um dos processos nós vamos colocando mais coisas, porque essa respiração diafragmática precisa se tornar uma coisa natural, como um primeiro processo, um primeiro botão para eu aprender a meditar. E ela vai se tornar natural. E aí nós vamos poder passar para os próximos passos. Mas enquanto eu estou ali, respirando, observando o meu ar entrando e saindo, eu estou 100% na ação. Isso é meditar. Eu saí das divagações, eu saí do pensamento, eu não me identifiquei com nada, né? Às vezes tem até alguém lá que te chamou, você nem ouviu, porque você está 100% na ação de respirar. E aí eu pedi para que vocês contassem. Então eu coloquei mais um ponto. E aí você vai treinando ainda mais a sua observação. Olha como é importante, né? Eu aprendo a observar o ar entrando e saindo, o movimento do meu abdômen, a respiração. Então, por isso que meditar são passos, é contínuo. Eu não sento aqui e amanhã eu sou um yogi. Impossível, certo? Então, o terceiro passo é: eu vou inspirar, ou seja, coloco o ar, insuflo minha barriga, seguro alguns segundos e solto. Então, façam isso 3 vezes. Primeiro